A mensagem, o tema da minha mensagem hoje é a face do pecado. E eu quero iniciar essa mensagem falando para você sobre algumas coisas, não é? Uma pergunta que as pessoas... Gente, sabe que isso aqui não está funcionando? Eu estou com alguma dificuldade aí. Depois vocês dão uma verificada aí para mim, tá? Uma pergunta que comumente as pessoas me fazem, me faziam, né? Porque ultimamente eu já não, nos últimos anos não tive mais tempo mais para advogar, mas as pessoas me perguntavam muito assim, como que eu conseguia conciliar a advocacia com o pastorado, né? Algumas pessoas acreditavam que a gente defender um criminoso é incompatível com a justiça divina e que necessariamente os advogados sempre precisam mentir para conseguir ganhar uma boa causa. Não necessariamente, tá bom, gente? Aliás, jamais deve ser assim, não é? Sobretudo como cristãos que nós somos. Eu sei que, assim como eu, diariamente, todas as pessoas, de alguma forma também, nas suas ocupações, em maior ou em menor proporção, elas também passam por uma situação onde elas são testadas, onde a sua integridade é testada, e isso, com certeza, está relacionado com a nossa fé em Jesus, não é? Então, você passa na sua vida, durante a sua semana também, por alguns testes que são assim, não é? Quem que nunca passou, por exemplo, pela experiência de ter que responder a mando do chefe no telefone, né, que ele não está, quando na verdade ele está sentado bem na sua frente, não é? Eu trabalhei com um cara que quando às vezes tocava o telefone, ele falava, fala que eu não estou. Aí teve um dia que eu me irritei e falei assim, ele falou que ele não está, toca o telefone, continua a conversa aí. Não é? Porque a gente se irrita com esse tipo de coisa, não é? Quantas pessoas, por exemplo, já foram envolvidas em situações de propinas, de falcatruas, não é? Das suas empresas para, de repente, se livrar de algum tipo de fiscalização, não é? Ter que mentir que estão ali só de passagem, porque a sua carteira não está assinada e você não é funcionário registrado, né? Já presenciou cenas como essas? Quem nunca mentiu para tentar se safar de uma determinada situação com o seu cônjuge, com seus pais, com seu filho? Duvido que tem um filho aqui que nunca contou uma mentira para tentar escapar da surra da mãe, não é? Se tiver algum que nunca fez isso, levanta a mão aqui. Muito obrigado pela sinceridade de todos vocês, né? Deus vai honrar a sinceridade do coração de todos nós, não é? Eu estou falando todas essas coisas porque a carta enviada à igreja de Tiatira, que é onde nós estamos agora, ela trata a respeito de coisas como essas. Ela vai ensinar para a gente que o que Jesus quer da igreja e o que Jesus quer individualmente dos seus membros é uma vida de integridade dentro e fora das quatro paredes de um templo. É mais do que sermos santos aqui no culto, é a vida de santidade, é aquilo que acontece dentro, mas que também acontece fora do nosso coração. E aí nessa carta, mais uma vez, a gente aprende que a gente não pode transigir com o pecado, que a gente não pode permitir que ele se torne uma coisa comum, que ele se torne aceitável na vida da igreja. A gente precisa lembrar mais uma vez que a igreja que vemos não é a igreja que Deus vê. Eu tenho falado isso todos os domingos aqui ao pregar essas mensagens, que existe a igreja que eu e você enxergamos, que é essa aqui. Mas tem a igreja que Deus vê. É uma igreja diferente. O Senhor, né, agora usando o termo muito do texto mesmo, o Senhor anda no meio dos candelabros, não é assim que está escrito ali no Apocalipse, logo quando ele vai iniciar ali a carta à igreja de Éfeso. Então, embora o Apocalipse é um livro de juízo, e de fato a gente tem que pensar também que nós estamos vivendo num período chamado o período da dispensação da graça. Nós estamos vivendo essa fase da história, não é? E esse período, então, significa que ainda há tempo para arrepender-se e voltar para Deus. Então, se ao final dessa mensagem você sentir o seu desespero, não é? De que você não está andando da maneira como agrada a Deus, de que você está trilhando caminhos que estão afastando você do Senhor, e na mesma medida em que estão aproximando você de uma vida de pecado, acredite, há tempo ainda de você consertar isso e voltar-se para o Senhor, e essa mensagem vai nos ensinar a esse respeito. Quero convidar você a ler o texto bíblico comigo. O texto está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Das 7 cartas enviadas, essa é a maior de todas, que tem a maior quantidade de versículos. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva:
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Isso que é tremendo, hein? E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A igreja que Deus vê não é a igreja que nós vemos. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, não é um termo que eles usam, não é? Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. É dificílimo isso, né? Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela nos direciona. Ela mostra para a gente para onde nós devemos ir. Então pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que precisam de um encontro com Jesus, ou de um reencontro com Jesus. Que o Senhor as abençoe, e que o Senhor fale ao nosso coração, e que a gente aprenda, a partir desta carta, o que o Senhor nos ensina, esta importante necessidade de nos afastarmos do pecado. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A carta é para a igreja de Tiatira, este é o nome da cidade. Tiatira não era um centro político, também não era um centro religioso, mas era uma cidade de um importante centro comercial. Então, a história conta que ali havia uma sede de vários grêmios importantes do comércio. Por exemplo, de lã, de couro, de linho, de bronze. Haviam tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura que residiam ali. E era quase impossível uma pessoa ser comerciante lá em Tiatira sem que ela fizesse parte desses grêmios. Então, você tinha que ingressar em um desses grupos para você poder vender, expandir o seu negócio. Mas cada grêmio aí, é que é o problema, tinha uma divindade protetora. Então é como se fosse assim, um santo padroeiro de cada uma dessas agremiações. Então quando esses comerciantes se reuniam, havia banquetes com comida sacrificada para os ídolos, e isso acabava, depois de muita bebedeira, se transformava num tempo de muita orgia e de muita licenciosidade. E aí, como muitos desses comerciantes participantes desses grêmios também eram cristãos, o problema que estava estabelecido ali é que a igreja enfrentava não exatamente uma perseguição, mas o perigo estava mesmo dentro da igreja, com os comerciantes cristãos vivendo em meio a toda essa influência mundana. Então você imagina que o comerciante cristão participava de um grêmio desse, ele precisava estar nesse meio porque isso impulsionava os seus negócios, mas estar nesse meio também gerava para ele uma problemática, porque ele não queria se envolver com aquelas comidas, e aí ele sabia que isso ia gerar uma bebedeira, e depois ia virar uma grande bagunça, viraria uma baderna, uma orgia, e virava uma coisa tremenda, e aí ele tinha que escolher o que ele ia fazer. Ele vai seguir certamente a Deus e honrar o Senhor e sair dali correndo o risco de os seus negócios irem à ruína? Ou ele vai ceder àquela pressão para que ele possa continuar tendo seu sustento, para a sua família, o seu padrão de vida, pagar os seus empregados? Essa era a situação que aquelas pessoas, os cristãos de Tiatira, estavam enfrentando. Então, diante desse contexto, o que eles fazem? Eles vão dizer sim ou eles vão dizer não? O que se faz numa hora dessa? Eles mantêm a sua consciência pura, ou eles entram no sistema para poder continuar ganhando dinheiro? Em outras palavras, o cara quer ser santo ou ele quer ser esperto?
o que ele vai fazer da sua vida? Vai sair do Grêmio, vai perder o lucro? Ou ele vai negar Jesus e vai participar daquelas festas? O que se faz numa hora como essa? Você consegue se colocar no lugar desses irmãos? Então era dentro dessa cultura que estava inserida a igreja de Tiatira. Esse é o problema que eles estavam enfrentando. Era uma igreja forte e crescente, você percebe isso ao ler e estudar o texto. Era uma igreja vibrante, era uma igreja amorosa de fato, mas ela estava sofrendo com um perigo da licenciosidade do pecado que estava rondando aquela comunidade cristã. Aí, diante de um quadro como esse, a gente aprende, através de uma carta assim, que a igreja não pode ser omissa e que a igreja não pode compactuar com o erro. Não importa a que preço for, não importa a que preço seja, não importa o que isso vai nos custar, nós não podemos negociar com o pecado e deixar que isso entre em nossas vidas e possamos desonrar o nome de Jesus e perder as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja, juntando todas as cartas até aqui. Ame as pessoas, a fim de alcançá-las, permaneça fiel aos valores da palavra de Deus e do reino de Deus, não negocie a sua fé e afaste-se do pecado. Ser igreja de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo quer, a igreja que Ele vê, não é uma igreja fácil. Deixa eu mostrar para você então aqui alguns aspectos para a nossa reflexão. A primeira coisa que eu queria dizer a você é que a igreja verdadeira é conhecida por Deus. Deus sabe qual é a igreja verdadeira. Ele conhece, Ele reconhece a sua igreja. Os versículos 18 e 19 mostram isso, porque ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Não é extraordinária essa palavra de Jesus a essa igreja? Eu sei quem é você. É como a gente terminou a mensagem do domingo passado. Eu sei onde você vive. Eu sei o tamanho do problema em que você está inserido. Mas você é uma igreja firme e perseverante. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu tenho extremo prazer e alegria de participar, de ter vocês na minha vida. Jesus fundou a igreja. E Jesus conhece a igreja profundamente. Jesus sabe tudo que nós passamos. Ele conhece as obras da igreja. Jesus conhece toda a tribulação pelo qual passa uma igreja. Jesus sabe. Quando Jesus fundou a igreja lá no seu bate-papo com os seus discípulos, não é? Naquele momento em que ele começa a organizar a proposta da sua igreja, ele já sabe. Ele já sabe dos problemas que enfrentariam. Aliás, o problema estava diante dele, né? Aqueles caras cheios de defeitos, onde ele vai começar o seu ministério, já é a prova clara de que não seria fácil essa jornada de ser igreja. Jesus sabe exatamente o lugar em que cada igreja está inserida. Ele sabe. Então, bairros nobres, regiões centrais, como a que estamos aqui, Batista Central, não é? Ele sabe das igrejas que estão nas periferias. Jesus conhece as igrejas que estão nas favelas. Ele conhece as igrejas que estão nas aldeias, nas tribos. Jesus conhece as igrejas que estão escondidas em lugares que aqueles que perseguem não têm nem ideia de onde elas estão, mas elas estão ali, cultuando ao Senhor. Jesus conhece cada igreja reunida em cada lugar. E o texto diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Então, por isso, ele vê tudo, conhece tudo, ele sonda tudo. A ideia me parece ser de a clareza que ele tem, aquele olhar penetrante que Jesus tem. Ele pode sondar, ele vai no mais profundo. Ele olha para aquela igreja e talvez a gente olhe e veja, mas é uma comunidade tão pequena, enfiada ali num bairro tão humilde, tem uma meia dúzia de pessoas ali cultuando, mas Jesus olha e ele sente, ele diz assim: olha, ali existe uma comunidade de irmãos que estão celebrando o meu nome. Então Jesus conhece a sua igreja. É por isso que ele distingue claramente dentro das igrejas os fiéis e os infiéis. Então Jesus olha de uma maneira diferente. A igreja que vemos não é a igreja que Deus vê. O texto mostra para a gente que na igreja de Tiatira, versículo 24, havia os fiéis. Ele fala isso. Ele também diz no versículo 20, os que estavam tolerando o pecado. Estava todo mundo lá na igreja. Ele pega e ele está citando todo mundo que está reunidos dentro da mesma comunidade. Do 20
do 20 ao 22, ele fala, os que estavam vivendo no pecado. Tem os caras que toleram o pecado, não, tá de boa, né? E tem aqueles caras que vivem assim o pecado, falam, não, vamos, né? Deixa a vida me levar, né? Então, vamos que vamos, né? Então, é duro a gente dizer, mas numa mesma igreja, existe gente salva e existe gente perdida. Isso é uma coisa muito difícil de dizer, muito difícil de pensar sobre isso, mas é uma realidade. O próprio Jesus, quando andou pela terra, nos seus ensinamentos, falou que existe o trigo e existe o joio. E aí os discípulos falam assim, então vamos tirar o joio, né? Porque o joio vai meio que judiar do trigo. Jesus fala assim, não faça isso. No risco de vocês tentarem tirar o joio, corre o risco de vocês tirarem aí também o trigo, não é? Então, Jesus já sabia que essas coisas aconteceriam e ele transmite esse ensinamento para os seus discípulos. É duro dizer isso, mas em uma igreja também existem pessoas que não são salvas. Não é à toa que em determinadas situações existem pessoas que ao longo dos anos já estão servindo a Jesus e elas têm um encontro com Cristo. Elas estão na igreja, às vezes por anos, mas num dia específico, talvez por uma mensagem, talvez por uma devocional, talvez por algo que aconteceu. Deus, no seu mover extraordinário, faz com que essas pessoas mudem. E elas percebem que viveram, a sua vida cristã foi uma fraude. E elas percebem que elas não haviam entregado a sua vida a Jesus. E elas são transformadas realmente pelo Senhor. Assim como, infelizmente, existem muitas que estão nas igrejas, frequentam, participam, cantam, até pregam. Às vezes podem até ser pastores. E abandonam a fé e vão embora. E abandonam completamente e vão viver a sua vida de pecado. Então Jesus conhece quando existe verdade na igreja. E ele elogia a igreja por isso. Como a gente vê aqui no caso de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava em prol do reino de Deus. As marcas dessa igreja estão estampadas nas palavras do próprio Jesus, né? Eu não coloquei, né, o versículo, mas no versículo 19 ele diz, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha quanta coisa. E eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isso é muito interessante. Quando vocês começaram, vocês já eram fiéis. Mas agora, no meio de tanta luta, de tanta perseguição, de tantas batalhas, de tanta tentativa da entrada do pecado na comunidade cristã, vocês estão fazendo muito mais. Interessante, não é? Amor, fé, serviço e perseverança. A gente podia guardar isso para nós, né? Amor, fé, serviço e perseverança. A igreja que faz isso é elogiada por Jesus, porque ele elogiou aqui, né? São 4 marcas preciosas que nós precisamos praticar na nossa igreja, na nossa vida também, para que a gente possa ser conhecido por Deus como uma igreja fiel e nós, como crentes fiéis, é assim que o Senhor espera de nós. Portanto, Deus conhece a sua igreja, Deus conhece a sua igreja, a sua comunidade. A outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a igreja verdadeira é conhecida por saber discernir o certo do errado. E aí eu coloquei entre parênteses, obviamente, estamos falando do pecado, não é? Ele diz no versículo 20, no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que a igreja de Tiatira estava crescendo, e é claro que Satanás procurava corromper o interior daquela igreja. Toda igreja que está cumprindo a ordem do Senhor, amor, fé, serviços, perseverança, ela vai sofrer os ataques de Satanás. Então ele tentava corromper aquela igreja. Então, em vez de atacar aquela igreja de fora para dentro, ele fazia isso de dentro para fora, porque os comerciantes estavam lá, os cristãos estavam lá, e a luta contra o pecado estava dentro do contexto daquela comunidade. E aí é nesse momento que Jesus reprova aquela igreja, nessa parte do texto, porque ela começou a errar, sendo tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. E aí, vivenciar o crescimento de uma igreja é uma bênção. É muito bom ver a igreja crescendo, mas certamente isso também gera maior responsabilidade para que se viva uma vida de santidade numa verdadeira comunidade de fé.
Então, são cuidados que precisam haver. O crescimento precisa ser bem alicerçado para que a igreja não se torne um mero ajuntamento de uma multidão em busca do benefício do seu próprio ego, não é? Onde a gente é massageado, onde você vai lá numa igreja e alguém te prega uma autoajuda, não é? Te prega uma mensagem que parece mais com Augusto Cury do que com Paulo de Tarso, não é? Parece mais com Roberto Chiniachike, não é? Ou do que Pedro, não é? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que é que nós ouvimos? A quem ouvimos? Quem é que você segue nas redes sociais, não é? O pregador que fala coisas legais, não é? Com aquela musiquinha suave de fundo. Eu não tenho nada contra os caras, né? Eu só acho que você deve apurar filtrar aquilo que de fato você ouve. É palavra de Deus para você? É verdade de Deus aquilo? Ou é algo apenas para você se manter no seu dia a dia com o seu chazinho espiritual, não é? Muito cuidado com isso. Então, a carta aqui, ela mostra que a igreja de Tiatira, neste caso aqui, tolerava uma falsa profetisa. Então, alguém era uma profetisa, uma mulher era uma profetisa naquela igreja, e ela estava sendo tolerada, e o texto diz que essa mulher é Jezabel. Não é aquela Jezabel do Antigo Testamento. Aliás, eu duvido muito que algum pai daria um nome como esse a uma filha, embora eu conheci uma menina que chamava Jezabel, não é? Não é, Cris? Enfim, né? Cada um com seus problemas, né? Enfim. O texto, me parece, a ideia de chamá-la de Jezabel, na verdade, reprovando essa mulher, porque ela estava exercendo uma influência terrível naquela igreja, assim como aquela Jezabel do Antigo Testamento. Você sabe, existe uma história na Bíblia de uma mulher que chamava-se Jezabel. Ela era esposa do rei Acabe. O rei Acabe era um banana, na verdade, não é? Um péssimo rei para Israel, um rei do Reino do Norte, horrível, lastimável, e infelizmente tinha uma mulher que comandava em seu lugar. E aí então, esta mulher viveu nos tempos do profeta Elias. E foi essa Jezabel do Antigo Testamento, essa rainha, que introduziu no meio do povo de Israel. Ela era uma pagã, ela era uma estrangeira, não era uma israelita. Então ela trouxe da sua herança cultural um culto pagão para Baal e misturou religião com prostituição, porque isso fazia parte do culto do seu povo. E aí a Jezabel começou, além de tudo isso, perseguir aos verdadeiros profetas de Deus, e aí ela instituiu o paganismo no meio do povo. Essa Jezabel era uma rainha tão perversa que Deus precisou levantar um profeta do quilate de Elias para que pudesse vencer essa mulher, né? Elias era aquele homem que mandava fogo do céu. Tinha que ser nesse nível, não é? Tinha que ser nesse nível para poder encarar uma mulher miserável como aquela Jezabel, desgraçada daquela Jezabel, não é? Uma mulher terrível. E é interessante porque mesmo sendo Elias um profeta extraordinário, um homem fantástico, talvez pelos feitos, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele teve medo de Jezabel, depois de ter uma vitória extraordinária, inexplicavelmente, ou explicável pelo nível do desequilíbrio das emoções humanas, não é? O profeta Elias cai também, ele fica prostrado nas suas emoções, e ele se esconde numa caverna com medo dessa Jezabel. Interessante isso, não é? E é a essa mulher que essa profetisa é referenciada aqui por Jesus nesta carta a Tiatira. Então, como tinha feito aquela primeira Jezabel, essa segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Era por esse caminho que Jesus vai ensinar através dessa carta a esses irmãos. Ela pregava que os pecados da carne, isso aqui é terrível, podiam ser livremente tolerados, não é? E que não tinha nada demais a gente provar para a gente testar a fidelidade de Deus. Abusando do texto bíblico, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Abusa do texto bíblico de maneira absurda, e aí diz o seguinte: olha, vai pecando, porque aí você peca, quanto mais você peca, você prova, aí depois o perdão é maior. E quanto mais pecado, mais perdão tem. Olha que coisa boa, né? Isso é um ensinamento bem
bem conveniente, né, à nossa carne. Essa mulher, ela subia ao púlpito e ela ensinava que os crentes deveriam sim participar daquelas festas, comendo aquela carne sacrificada aos ídolos, e também participar das orgias que aconteciam, porque senão eles não seriam aceitos nas agremiações, e aí eles estariam fadados à falência comercial. Poxa, você é um empregador, pensa como vai ficar o seu testemunho, não é? Você não vai sustentar a sua família, você não vai mais dar o dízimo na sua igreja, além disso, seus empregados, eles também têm família, vai ficar todo mundo desempregado. Então eu acho que vocês devem ceder ao pecado, porque aí pelo menos vocês participam de tudo aquilo, tudo se mantém, aí vocês vêm aqui no domingo, né, a gente faz um culto, tem um momento aqui, a gente ajoelha todo mundo, faz um pedidão de perdão assim, né, por atacado, e aí segue a semana e bola para frente. Mais ou menos por aí a pregação dessa Jezabel. Então, o ensino dela era de que não tinha mérito vencer um pecado sem antes experimentar o pecado. Então, ela dizia que para vencer Satanás você tem que conhecê-lo. É assim? E o pecado só pode ser vencido por meio da experiência. É isso? É assim que a palavra de Deus ensina? É claro que não. Então, quando uma igreja tolera um falso ensinamento, ela fatalmente provoca a ira de Deus. Então isso é muito sério, isso é muito comprometedor. A igreja de Tiatira, ela abriu as portas e ela cedeu o seu púlpito para que uma falsa profetisa introduzisse ali os crentes, induzisse os crentes ao pecado. E aí ninguém mais tinha pulso para desmascarar essa mulher e enfrentar essa mulher. Por que eu acredito nisso? É porque Jesus teve que intervir. Ninguém tirava essa mulher do púlpito. Jesus teve que intervir, mandar uma carta, um aviso profético para essa igreja, que eles precisariam tomar uma decisão, uma ação urgente. Mas a Bíblia sempre foi muito clara em toda a história quanto essa necessidade de tomarmos decisões. Nunca foi uma coisa e outra, nunca. Mas sim uma coisa ou outra. É assim que funciona. Você se lembra de alguns textos aqui? Eu coloquei apenas para nossa informação, não é? Para fortalecer o que dizemos. Romanos 12:2, quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando assim, olha, não vai na onda do, está todo mundo fazendo, não é isso, não, é normal, não é? É muito radical. Não vá nessa onda, não se conforme com esse mundo, transforme-se. Paulo está falando assim, olha, pense. Jesus também deu o seu juízo definitivo, né, sobre esse assunto, quando ele diz lá em Mateus 6:24, no Sermão do Monte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não tem problema que a gente ganhe dinheiro. Jesus não tem problema que ninguém fique rico. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você não pode deixar que essas coisas tomem o primeiro lugar na sua vida. E aquela velha opção, né, nos dias de Josué ainda continua sendo muito válida. Lá em Josué 24:15. Josué está no fim da sua vida, né, ele cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. E aí ele diz ao povo assim, nas suas palavras, nas suas mensagens finais: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. É assim que diz Josué. Ele diz: eu vou servir ao Senhor, eu e a minha família, eu e a minha casa continuaremos a servir. Mas vocês escolham. Tudo que vocês viram, tudo que o Senhor fez em favor de vocês, mas agora vocês tomem a decisão de vocês. Nesse mesmo sentido, vale muito as palavras de um antigo teólogo, William Barclay, não tão antigo assim, numa reflexão onde ele traça um paralelo entre a igreja de Tiatira e a igreja nos nossos dias. E eu queria mostrar o que ele diz, achei sensacional. Ele diz assim: aqui temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia. Pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas nessa abundância de energia pode, todavia, ter perdido o centro de sua vida. Em vez de ser uma comunidade cristã, não passa de um clube social.
Bom, é óbvio que grandes igrejas a gente não pode rotular. Só porque a igreja é grande, então lá é uma igreja cheia de pecadores, não é? E mentirosos, que não são crentes, né? Estão só lá fazendo parte do grupo, do hall de membros. E aquela que é pequenininha, essa sim é a igreja de crentes. Bobagem, isso não é verdade. Não é? A igreja que Deus vê não é a igreja que nós vemos. A santidade do Senhor está nas mega igrejas, como a santidade do Senhor, a direção do Senhor está nas pequenas igrejas, nas médias igrejas. O Senhor está trabalhando. Deus não tem nada contra o crescimento da igreja. Aliás, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Deus vai dar o crescimento, mas a gente tem que plantar e regar, não é? Então esse é o nosso trabalho, temos que fazer isso. Mas tudo isso precisa ser alicerçado. É isso que o texto está dizendo, é isso que o Barclay está dizendo, enfim, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, que nós possamos saber separar o que é de Deus e o que não é. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a você é que a igreja verdadeira é conhecida por arrepender-se. Olha o que é que dizem os versículos 21 a 23. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Antes de prosseguir, eu queria fazer um parêntese aqui. Quando ele fala matarei os filhos dessa mulher, eu li esse texto e isso me deixou um pouco estarrecido. Mas aí eu me lembrei de quando Pedro está com a igreja e eles estão no início da comunidade, a igreja crescente, desenvolvendo, e aí no meio dessa situação toda, as pessoas começam a ofertar, né, o seu dinheiro com muita alegria, e aí surge Ananias e Safira, que também fazem isso, e aí quando eles vão lá com toda a sua pompa, achando que vão fazer bonito na frente de todo mundo, Pedro recebe a direção de Deus, de que eles estavam mentindo, e ele dá uma palavra e eles caem mortos naquela hora, não é? Sabe por que é isso? É porque é Deus que está falando, é a igreja que Deus vê. A igreja que Deus vê, Deus age com o seu juízo e a sua justiça. Não é como nós fazemos. Graças a Deus, não é? Porque o juízo de Deus é perfeito. O nosso juízo não é. Às vezes nós julgamos as pessoas de maneira errada, não é? Porque somos falhos, somos pecadores e, sobretudo, nós não lemos a mente de ninguém, graças a Deus. Nós não podemos sondar o coração das pessoas, não é? Porque somos todos pecadores, juntos numa mesma comunidade de fé. O arrependimento sempre vem precedido de uma confrontação. Então, primeiro a gente é confrontado por causa do nosso pecado. E depois nós, por consequência, nos arrependemos do nosso pecado. Então, são 3 palavras aqui que devem ser compreendidas quando a gente trata sobre arrependimento. Misericórdia, disciplina e juízo. Misericórdia, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta a igreja em misericórdia. Ele diz no 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então Deus é paciente, e Deus não tem prazer na morte do perdido, não tem. Você pode imaginar a pessoa mais cruel que você já viu nessa vida, ou que já teve notícia, que as pessoas do mundo poderiam dizer assim, a morte desse foi um alívio para todo mundo. Acredite, Deus não tem prazer mesmo na morte de uma pessoa assim. Então, como Deus não quer que ninguém se perca, Ele chama todas as pessoas ao arrependimento. Ele dá tempo para o arrependimento. Então, a misericórdia do Senhor está em ação. A sua misericórdia está trabalhando no coração das pessoas. Por que Jesus ainda não voltou? É porque a sua misericórdia está espalhada por toda a terra. O Senhor está trabalhando ainda. Há pessoas que estão sendo alcançadas. Há pessoas que eu tenho certeza pelas quais você está orando. Talvez você tenha um familiar, eu tenho familiares pelos quais eu oro, para que Deus alcance o coração. Eu tenho certeza que você também ora por pessoas que você ama, amigos, familiares, parentes, que você gostaria de ver entregues a Jesus. A misericórdia do Senhor continua trabalhando. A outra coisa que a gente vê no texto é a disciplina, versículo 22. Não é? Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele primeiro confronta com a disciplina. Me parece degraus, não é? Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então a gente tem que compreender que a disciplina é um ato de amor.
Por que que um pai, uma mãe disciplina o seu filho, né? Ou pelo menos deveria disciplinar, né? Disciplina o seu filho. Porque ele tem prazer em fazer isso, em castigar o seu filho? Tenho certeza que um pai, uma mãe que ama não faz isso. Ele disciplina porque ele ama o seu filho. Então é um ato de amor. Veja no texto que é Jesus quem traz o sofrimento, não é outra pessoa. Ele diz que o leito do adultério será um leito de dor. É o que está no texto, não é? Então, ao invés de pensar na questão sexual como um ato de prazer, aqui ele se propõe a dizer, né, ele está informando ou direcionando, mostrando que ele será um leito de dor. A Bíblia ensina que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, saiba que Deus vai usar todos os recursos que forem necessários para levar você ao arrependimento dos seus pecados. E a disciplina é uma dessas formas, não é? Então, quando nós somos disciplinados por Deus em meio a determinadas circunstâncias da nossa vida, nós não devemos nos entristecer, nos rebelar contra Deus. Não, nós devemos parar para refletir sobre aquilo e entender que Deus está trabalhando na nossa vida. Porque é o que acontece com os nossos filhos. Quando nós os castigamos, não é, com a disciplina, o filho que ama os pais, talvez num primeiro momento ele vai ficar revoltado, vai ficar bravo, vai bater a porta, não é? Vai dizer, você não me ama, alguma coisa assim. Mas depois de um tempo de reflexão, ele vai entender que aquilo foi bom, foi importante para a sua vida. Eu sei que se eu perguntar aqui para a maioria daqueles que apanharam, né? Eu sei que teve gente que apanhou 2, 3, 4 vezes, 50, 200 vezes, né, Robson? Umas 3.000 vezes, né? Então, perdeu a conta, né? Então, eu tenho certeza que nenhum deles estão aqui, está revoltado com a sua mãe, se você quer matar a sua mãe, não? Então, não é exatamente isso, não é? Porque a disciplina foi feita com amor, ela serviu para um aprendizado para a vida. Então, é exatamente o que o Senhor faz conosco. Não se rebele contra o Senhor quando Ele o disciplina. Ele está querendo ensinar para você, Ele está te dando uma chance de compreender. E a terceira coisa, sim, aí, nesse estágio, chegamos ao juízo. Então, quando a misericórdia for rejeitada, quando a disciplina não mudar o coração do pecador, só aí, somente aí, Jesus vai aplicar o seu juízo. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Não é pelo exterior, é pelo que Ele está vendo lá dentro. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O juízo apontado por Jesus no contexto, ele revela 3 castigos muito duros, não é? Doença, tribulação e morte. É uma sequência dura. Nunca podemos nos esquecer de que o salário do pecado é a morte. Então, esta reincidência, essa vida constante no pecado, vai nos levar à destruição, se assim prosseguirmos. Que Deus não permita que isso aconteça com você. O pecado pode parecer doce na boca, mas acredite, ele vai ser amargo no seu estômago, quando ele bater lá. O Hernandes Dias Lopes diz que Satanás ele é um grande estelionatário, porque ele promete vida e paga com morte, não é? Ele é o enganador, muito cuidado. Então, a minha palavra para você nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo. Arrependa-se, volte atrás. Não são apenas pecadores perdidos que precisam arrepender-se, não são. Cristãos desobedientes também precisam mudar os seus caminhos. Tem muito cristão muito desobediente. Continua não perdoando, continua enganando, continua fazendo negócios errados, continua com uma conduta reprovável, continua numa vida de pecado, numa reincidência, né? numa constante de pecados, e vai levando a vida sempre assim. Muito cuidado. A palavra do Senhor aqui a Tiatira, e é para nós também hoje, é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Somos cristãos? Sim. Entregamos a nossa vida para Jesus? Sim. E eu acho que aí nós acabamos carregando um peso muito maior, porque nós já entregamos a nossa vida para Jesus, já recebemos a proposta da vida que Jesus nos oferece para uma mudança. Então, faça isso urgentemente, hoje ainda. Sem arrependimento e sem tratar do pecado em nossa vida e na vida da igreja, o Senhor pode nos julgar
e aí, usando o texto bíblico, né, de Apocalipse 2:5, ele pode remover o nosso candelabro, não é? Lembre-se que o candelabro é a ideia da luz, que a igreja reflete a luz de Cristo, a luz para as nações, e aí o candelabro é a iluminação, e aí diz que o Senhor anda no meio dos candelabros, ou seja, Jesus está em meio à sua igreja, ele está olhando, ele está sondando a sua igreja. Não deixe que essa luz seja apagada, não deixe que esse candelabro seja retirado. Então arrependa-se, aproprie-se dessa graça, dessa misericórdia do Senhor, antes que venha o juízo sobre você. Então entre a graça, entre a misericórdia, entre a graça e entre o juízo, sinceramente, entre a misericórdia, a disciplina e o juízo, desculpem, fique com a misericórdia e fique com a disciplina do Senhor, mas não deixe que chegue o juízo até você. E a outra coisa que eu quero dizer a você aqui nessa noite é que a igreja verdadeira é conhecida por persistir na santidade. Ele diz no 24 e no 25, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então, graças a Deus, que na igreja de Cristo sempre existe um remanescente fiel. Sempre foi assim ao longo da história, não é verdade? Então, quando Deus tirou Adão e Eva do jardim e Adão e Eva passaram a viver, Deus agiu com a sua misericórdia, preservando aquelas pessoas, e eles constituíram a sua família, né? Tiveram seus filhos, e entre eles Caim e Abel, mas Deus manteve, mesmo com a morte de Abel. Não é? Quando nós olhamos para Noé, naqueles tempos terríveis, Deus também age, no meio de um povo perverso, há um homem, um remanescente, que é Noé, e resgata ele e toda a sua família. Quando Abraão está em Ur dos Caldeus, naquele lugar pagão, Deus levanta um homem, Abrão, e aí começa uma nação a partir dele. Quando o povo de Israel está no Egito, ali subjugado, Deus escolhe um homem, Moisés, e esse homem vai libertar todo o seu povo. Quando Israel atravessa e vem com Josué para a terra, vem com Josué lutar em Jericó, né? Quando ele vem para a terra prometida, Josué, então Deus coloca Josué na liderança, e quando Josué falece, Deus levanta juízes, e ele é com o juiz, e quando o juiz morre, o povo cai no pecado de novo, e Deus levanta alguém, sempre foi assim. E depois, na época dos reis, Deus levanta, há muitos reis muito ruins, mas Deus levanta reis segundo o seu coração. E aí, quando o povo vai ao cativeiro, e o reino do norte é completamente dizimado, Deus mantém Judá, a tribo de Judá. Por quê? Porque dela viria o remanescente, aquele que seria o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Então Deus sempre mantém, Deus faz com que a sua igreja surja depois de Jesus Cristo. Os discípulos, agora apóstolos, dão a expansão do evangelho, eles são perseguidos, muitos deles são mortos, cruelmente mortos, mas Deus sempre levanta novos líderes para a sua igreja. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Deus sempre levantará remanescentes, pessoas se desviarão, infelizmente, lobos estarão entre os cordeiros, pessoas tentarão enganar, líderes cristãos, pastores, apóstolos, bispos, seja como quiser chamar, poderão tentar enganar as pessoas, mas Deus sempre levanta os fiéis, Deus sempre levanta aquelas pessoas que não se rendem a Jezabel e que não comem carne sacrificada aos ídolos. Graças ao Senhor por isso. Então, graças a Deus, isso mostra que é possível manter-se firme mesmo quando tantos se desviam e tantos se corrompem. Alguns crentes em Tiatira tinham se rendido aos ensinos pervertidos dessa Jezabel, estavam comendo carne sacrificada, como eu disse, não é? E participando daquelas festas cheias de depravação moral. Agora, mesmo em meio a tanto caos espiritual, nessa mesma igreja, com toda essa problemática, tinham irmãos que com persistência buscavam a santificação. Sempre haverá pessoas buscando a santificação. A santidade não é apenas a vontade de Deus. A santidade é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós lemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, lá diz que Deus nos escolheu para sermos santos. É o propósito, está vendo só? Também quando a gente lê Hebreus 12, 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, agora, é bom a gente lembrar que se o propósito de Deus é a nossa santidade, o contrário também é verdade. O propósito de Satanás é frustrar o propósito de Deus para a nossa vida.
Então, Satanás sempre vai tentar inculcar na nossa mente o quê? Você não vai conseguir. Você é muito pecador. Você caiu de novo nesse pecado. Desista. Não adianta, para você não tem solução. Você vai na igreja, quer dizer que você pecou e agora você vai lá dar uma de santinho na igreja? Sabe quem coloca isso na sua mente? Satanás. Esse é o trabalho dele. Porque o que ele quer é desvirtuar você do propósito. E qual é o propósito? Viver uma vida de santidade. Buscar a santificação. Por isso, se você está lutando com o pecado, não desista de servir a Jesus. Se você está vivendo um momento difícil da sua relação com Deus, onde você se sente espiritualmente enfraquecido, busque ao Senhor para que Ele te fortaleça. Não caia na conversa de Satanás, porque a conversa dele é o seguinte: você não vai conseguir, você já está fraco, daqui para frente é só derrota. Então não caia nessa conversa dele. Deus tem bênçãos para você. Então a santidade do Senhor, é isso que nós devemos buscar. Que Deus nos abençoe nessa busca tão importante. Amém? Então, o objetivo de Satanás é seduzir a igreja por intermédio da grande Babilônia, né? Um termo bem apocalíptico, que é esse sistema sedutor do mundo que nos ilude, que faz os nossos olhos brilhar e nós queremos essas coisas. Então, se ele não pode destruir a igreja por meio da perseguição, porque essa aqui me parecia uma igreja muito firme, ou por meio da heresia, e essa era uma igreja firmada na palavra de Deus, o que ele faz? Ele vai por outros caminhos. Lembre-se, Satanás tem anos de janela. Então ele vai tentar corromper com a sutilidade e as facilidades do pecado. A vida fácil que ele vai propor. Então a exortação é: vigie e esteja sempre alerta. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que para aqueles que permanecerem fiéis, existem promessas de bênçãos espirituais da parte de Cristo. É o texto mesmo quem diz: àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso quebrado, a um vaso de barro, desculpe. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor é aquele que sabe que Deus conhece a sua vida e que procura andar debaixo da vontade de Deus. Então, aqueles que não vendem a sua consciência, não negociam o seu caráter, não trocam Deus pelo dinheiro, essas pessoas serão honradas, vão se assentar no trono e vão julgar os perdidos. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu entendo que Deus está nos propondo posições de honra na sua glória. Aqueles que têm dominado as suas próprias paixões sobre a terra, terão autoridade no céu. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas Deus vai nos colocar numa posição. Aquilo que nós enfrentamos, as lutas pelas quais, as batalhas que nós travamos, Deus nos dará um lugar especial e de honra. Jesus olha para nós da mesma forma como ele olhou para Noé, por exemplo, como eu já citei, e vê em nós algo que nem nós mesmos, às vezes, conseguimos enxergar. Não é interessante isso? Quem era Noé? Não era um cara que vivia naquele lugar, temente a Deus. E diz assim: olha, você vai construir uma arca desse tamanhão, e você vai salvar um monte de bichos além da sua própria família. E aí ele ora e fala assim: eu nem sou marceneiro, né? Nem trabalho com isso. Mas Deus usa, Deus vê capacidade, Deus vê potencial, aonde nós nem mesmos enxergamos. Ele vê, ele aprecia o nosso amor, a nossa fé, o nosso envolvimento com o reino de Deus. Deus se alegra quando fazemos isso. Ele olha para aquela pessoa que é fiel e diz assim: você é um vencedor. Mesmo que talvez você ache que você está tão aquém daquilo que você poderia fazer, mas você está firme e o Senhor está olhando. Lembre-se, Deus olha para você por dentro, Ele sonda as mentes e os corações. Os vencedores vão conhecer as coisas profundas de Cristo. É isso. O texto diz que os salvos receberão a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Senão o próprio Cristo, em toda a sua glória e em todo o seu esplendor. Eu acho que essa é a mesma menção, né? Uma referência direta a Apocalipse 22, já quando tudo está terminando, em Apocalipse 22, 16, quando ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Olha só que fechamento de tudo. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Amém? Eu acho maravilhoso esse texto, porque neste versículo me parece que concentra toda a história,
toda a história bíblica e todo o drama da salvação, porque ele diz: eu enviei meu anjo para vocês, para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Ele havia começado o Apocalipse falando às igrejas, e ele diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi, ou seja, ele busca lá na história aquilo que eu prometi anos atrás, muitos anos atrás. Eu estou cumprindo agora, neste tempo. E ele diz: a resplandecente estrela da manhã, o Senhor, Ele está com vocês, Ele está em vocês. Graças a Deus por isso. Então, ao virar as costas para a escuridão do pecado, coisas como o prestígio, o poder, os prazeres que esse mundo pode nos oferecer, aquelas pessoas que permanecerem fiéis, elas ficarão frente a frente com a luz da glória de Deus na face do seu Filho bendito, Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Aquele grande momento, você pode imaginar, quando os nossos olhos se fecharem nesse mundo, ou se Jesus voltar e nós estivermos aqui ainda, os nossos olhos contemplarão a estrela da manhã, o próprio Cristo, aquele para o qual nós entregamos as nossas vidas. E eu gosto de pensar assim: o Senhor olhará para cada um de nós, nos nossos olhos, e sorrirá. Isso será maravilhoso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar a equipe de louvor à frente. Nós vamos cantar ao Senhor.